Oi, pessoal do YouTube, boa tarde, tudo bem? É a Maia. Deixa eu só ajeitar aqui meu foco de câmera e ficar esperta com o tempo para fazer o vídeo de hoje rapidinho. Eu achei que seria interessante, com um dos pontos relevantes, principalmente no aspecto da literatura, que é um pouquinho da minha área nesse sentido, para trazer para vocês. Hoje a gente vai falar de um livro que foi até citado, se eu não me engano, em um dos episódios, eu não lembro o nome especificamente, dos Simpsons, quem aqui já assistiu esse desenho, então. Que é a Revolução dos Bichos de George Orwell. Seguinte, esse livro retrata o conflito que existe entre os animais de uma fazenda e os porcos. Os porcos, né, depois que existe todo aquele conflito de divisão de terras e disputa de poder, eles começam a brigar, digamos que fisicamente e intelectualmente, principalmente com os outros animais da fazenda, pelos maiores espaços, com mais recursos de poder ali dentro. Mas o conflito em si é por causa do fazendeiro Jones, que é o verdadeiro proprietário dessa fazenda. E tem toda uma narrativa, tem vários acontecimentos ao longo dessa história. E isso também acontece, se eu não me engano, no livro Maus. Quem quiser pode ler. É um livro de tipo um projeto de histórias em quadrinhos de HQ que fala dos conflitos que existiam na época do nazismo entre os judeus, tal, né, e o exército de Hitler, né, tinha muitos conflitos com os países como a Polônia, enfim, nessa questão da Segunda Guerra Mundial. Então, por que eu vim tentar trazer um pouquinho, discorrer de forma mais leve, apesar desses assuntos serem um pouquinho mais pesados e mais trabalhosos com vocês, as questões desse livro? E como é importante a gente tomar cuidado com as ideias que por aí andam pregando por aí. A gente também, sem querer, passa a acreditar. Acho que o meu papel como escritora, vamos colocar assim, formadora de opinião nesse sentido. Olha como é importante a gente ter o conhecimento e saber utilizá-lo. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, às vezes uma criança está assistindo os Simpsons e ela não sabe do que se trata esse livro. Ela muitas vezes não vai pesquisar na internet, sei lá. Por isso que eu falo que é importante a gente ter mais esse contato de bom coração nesse sentido com a família, com pessoas boas, saudáveis que nos cercam. Que às vezes tem uma grande referência literária, histórica ali no meio, e como fica um pouco misturado com essa coisa da sátira, da sátira, do deboche dos Simpsons, a pessoa não sabe muito ali o que aquilo tudo acaba gerando realmente. E, assim, não que não seja gostoso a gente ter um certo tipo de, uma pegada de humor, de criatividade, não tô falando isso. Mas em que ponto uma coisa acaba em outra nesse sentido, entendeu? E, assim, esse livro, A Revolução dos Bichos, eu notei muito pela sinopse que eu andei lendo, um pouco o resumo, que é uma grande disputa de poder entre os animais, entendeu? Não só de forma física, mas principalmente de forma intelectual, que é o que na maioria das vezes acontece na nossa sociedade hoje em dia. Mas a pessoa muda um pouco o contexto, entendeu? E é isso que me preocupa um pouco nesse sentido. Que hoje em dia, né, estão sendo pregadas várias ideias, várias ideologias, na verdade, nesse sentido. E no que a gente está acreditando realmente, o que nos move a pensar sobre uma determinada coisa ou não nesse sentido. Por isso que eu falo que é importante a gente preservar mais a educação no nosso país e tentar melhorar a mentalidade das outras pessoas nesse sentido também, se elas quiserem melhorar, né? Respeitar esse livre-arbítrio, vamos colocar assim. Porque quando o poder, de uma certa forma, se instaura e ele fica detido num só lugar, as outras partes que também deveriam participar disso de uma forma mais justa, que realmente vale a pena, isso não acontece, né? Então, eu gostava muito das aulas de história que eu tinha na minha escola, inclusive também no meu curso de pedagogia, por isso, né? Porque a gente começa a perceber que o nosso país, eu acho que ele não sofre só uma questão, como é que eu posso colocar?
Não tô generalizando, tá, gente? Tô falando isso no bom sentido. É só meu parecer pincelado, assim, por cima, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas estrutural nesse sentido. Por exemplo, do nada eu jogo pra um adolescente, pra um jovem, uma blogueirinha, um TikToker famoso. Na hora ele sabe quem que é, na grande maioria das vezes. Por quê? Porque a nossa juventude, a nossa geração mais nova que tá vindo agora, eles não têm, tipo assim, um determinado norte. Ou se eles têm, às vezes eles não dão muito valor. Antigamente, nas outras gerações, tal, dava muito mais valor, tipo, para a palavra de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de uma pessoa importante que tinha ali no círculo social, do convívio dessa pessoa. Hoje não. Hoje também meio que sendo desconstruída essa forma de pensar por si só. E tá tão desconstruído que muitas vezes tem mais peso que o TikToker, uma blogueirinha, um youtuber, qualquer que ele seja, fala do que qualquer outra pessoa real e concreta na vida dessa pessoa, muitas vezes nesse sentido, entendeu? Então esse que é o problema, eu acho que muito maior, que nós estamos enfrentando de uma maneira já no nosso país nesse sentido. Quem que realmente está detendo o poder dentro das nossas casas, dentro dos nossos meios de comunicação, da nossa mídia, de uma maneira geral, no bom sentido. É quem que realmente tem mais atenção das novas gerações do que nós, nesse sentido, as pessoas reais, as pessoas concretas, as pessoas onde cada um pode olhar nos olhos e ver que aquela pessoa está ali realmente ou não, entendeu? Então, eu fico um pouco preocupada nesse sentido. Porque, por exemplo, Nietzsche falou muito uma frase. É Nietzsche que fala, não sei se ele é austríaco, um filósofo alemão, inglês, eu não lembro agora. Que o maior problema da nossa sociedade hoje em dia é que a gente acredita muito mais naquilo que é ilusório do que muitas vezes aquilo que é real, que a gente está vendo realmente bem na nossa frente. Então, nós podemos criar várias coisas ou várias personalidades, digamos assim, que não existem de verdade, que podem se diluir como um todo. Não me engano, foi alguma coisa assim que ele falou, eu não lembro. Deve ter sido algum trechinho de um livro, enfim. E por que eu falo isso? Nós estamos tão, não a grande maioria, mas uma boa parte, adormecidos. E para a gente acordar desse estado de sono profundo, talvez vai demorar um pouco, hein? A não ser que realmente um pouco mais de alguma coisa realmente que seja realmente importante, faça a gente se mexer, sair do nosso estado de inércia, acordar e realmente fazer alguma coisa em relação aos nossos problemas nesse sentido. Tipo assim, porque a gente tem recursos, tá? Econômicos, financeiros, para a gente ser um país melhor, bem mais estruturado nesse sentido, mas enquanto essa mentalidade não mudar, fica um pouquinho complicado de maneira geral nesse sentido, entendeu? Então, acho que é que nem aquele livro do George Orwell mesmo, tipo assim, enquanto a gente não for lá e enfrentar os porcos como sendo os outros animais da fazenda no bom sentido, acho que isso não vai da maneira correta, da maneira que vale a pena de ser feito tudo isso, a gente não vai chegar do outro lado da fazenda, entendeu? Então, tipo assim, a gente deveria se preocupar muito mais não só em passar no vestibular ou só ter que ler um livro, porque vai acontecer o vestibular em tal data, hora marcada do ano, então devia ler o livro por prazer, por ter prazer de ler, de estar ali imerso numa boa história ou algo do tipo que venha acrescentar alguma coisa nesse sentido também. Então, tipo assim, eu acho um pouco triste essa coisa meio vaga de a gente só se acomodar, porque às vezes só tem um ponto de conforto pra gente, entendeu? Não, a gente não enxerga todo o resto, toda a fazenda que tá ao nosso entorno, nisso no bom sentido também. Então eu fico um pouco preocupada com isso, sabe? Tipo assim, eu não deveria só ler, por exemplo, o Diário de Anne Frank, porque foi o professor da escola que pediu para mim ler. Tipo assim, não, eu deveria ler por ter prazer de ler e por eu conseguir interpretar um texto, às vezes que está ali na minha frente, eu ter esse poder, essa capacidade, não?
Eu acho uma pessoa muito mais lúcida e consciente, bem direcionada no seu caminho. Ela vai muito mais longe se ela quiser, às vezes, do que ela realmente acredita. Que ela muitas vezes realmente imagina que ela pode ser capaz de fazer isso. Então, por isso que eu falo, cuidado para as pessoas das quais nós estamos deixando o poder na mão delas, tá? Em todos os sentidos, não digo só físico, entendeu? De várias formas, mas principalmente intelectual, tá? Cuidado muitas vezes para que tipo de pessoa nós estamos dando o celular, né? Um microfone, um megafone, um palanque, vocês entenderam? Então, né? E é isso, às vezes a pessoa mais sábia não é aquela que realmente faz barulho em si, de certa forma, para acordar todo mundo, é aquela que fica em silêncio, né? Então, é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa, no bom sentido, tá? Eu não tô aqui pra criticar, pra trazer preconceito, pra ninguém, pra instaurar um conflito, uma guerra em ninguém. Mas, assim, eu acho que seria interessante trazer um pouco essa reflexão para você, tipo assim, eu não tenho só que ter prazer em ler um livro, porque o desenho dos Simpsons fez uma referência ao do Animaniacs, do Steven Spielberg, ou qualquer outro que seja, entendeu? Esse que é o grande problema da nossa sociedade no mundo inteiro, né, em geral. Trazer as coisas muito mastigadas, entendeu? Muito, só um pedacinho aqui e ali. Nós estarmos aceitando isso, sentadas no sofá, nos conformando, né? Acreditando que as coisas só são como elas são, porque elas têm que ser assim. Será mesmo? Enfim, deixa esse ponto de reflexão com vocês bastante preocupante e gritante também, né? Para nós os jovens nesse sentido. E às vezes nós temos um poder no bolso, uma capacidade muito maior do que a gente imagina, mas a gente tá lá sentado, né? Achando engraçadinho o desenho dos Simpsons, o desenho dos Animaniacs, de Steven Spielberg, e qual que é a mensagem por trás de tudo aquilo, né? Qual que é o despertar que eles estão trazendo para nós também no bom sentido, sabe? Sei, né? Quem são realmente os inteligentes ou os ignorantes nesse sentido? Então, fica a dica. Sei, tá bom? Beijo. Tchau.